Legal. Tô meio descabelado aqui porque estava de chapéu. Aqui tá meio friozinho hoje em região de São Paulo. Só a nossa amiga Marcela Regina que tá de regata lá. O pessoal tudo capotado aqui. A Lúcia de pelinho de carneiro. Bom, ah, problemas difíceis nos relacionamentos entre pais e filhos. A guarda dos filhos. É, nesse trecho aqui, o Bert Hellinger fala, eu vou ler, sobre a importância dos filhos, na hora da separação, ficarem com aquele pai ou mãe que consegue enxergar no outro, no, no, no pai ou na mãe dessa criança, ah, as, as, as virtudes, né? Mesmo com tudo da separação, com quem a criança deve ficar. Então vamos lá. Ele recebe, o Bert Hellinger recebe uma pergunta aqui, ele fala, de uma pessoa falando, ó, eu trabalho junto aos tribunais tentando ajudar a determinar quem fica com a guarda dos filhos. Às vezes os divórcios são tão complicados que é difícil fazer uma recomendação. Poderia me dizer algo sobre isso? E o Hellinger, então, ele responde: a questão de quem ficará com a guarda dos filhos depois do divórcio, na verdade, não é tão difícil de resolver como você possa pensar. Há dois princípios sistêmicos que temos que considerar para ajudar a tomar a decisão. Um, os filhos devem ficar com o cônjuge que mais valorize o outro neles, na criança. Aquele que rompe o relacionamento, aquele que rompe o relacionamento não deve ser recompensado com a guarda dos filhos. Aquele que rompe não deve ser recompensado com a guarda dos filhos. Geralmente, quem rompe, ele já está caracterizado como uma não aceitação do outro, né? Mais ou menos. Cada caso é um caso, mas quem rompe, geralmente, né? Quem rompe mesmo, né? Que decide e tal, geralmente não está vendo com bons olhos algo que aconteceu, algum fato, ou um tipo de comportamento do outro que já não aguenta mais e tudo mais. E, geralmente, é, essas pessoas que se sentem vítimas da situação e tudo mais, não conseguem enxergar que, primeiro, que ela não é vítima e ainda mais que o problema também está nela, né? Dificilmente ela entende isso. Então, quem rompe não deve ser. São dois fatores aí, né? Os filhos devem ficar com um cônjuge que valorize o outro. Eu vou explicar um pouquinho por que isso. E vou só fazer mais um parágrafo aqui para falar um pouco sobre isso. Na experiência concreta, é o pai que, com mais frequência, valoriza a mãe nos filhos, não o contrário. Mais frequência, o que costuma acontecer mais. Mesmo sendo assim, caso a mulher deseje a guarda, pode merecer esse direito se aprender a valorizar nos filhos a qualidade do ex-marido. Porque às vezes o cara, sei lá, o cara foi um galinha, arrumou né, teve um relacionamento lá fora
extraconjugal, e aí a mulher, eu estou falando assim, hipoteticamente, qualquer coisa, né? Tá. De outro lado, magoa os filhos, querendo e valorizando apenas metade deles. Então, como funciona assim, essa dinâmica? Se eu odeio o seu pai por alguma coisa que ele fez, e você vem morar comigo, obviamente eu vou descarregar toda essa energia, né, de não go- de ódio, de insatisfação ou de julgamento sobre o outro, sobre você que é meu filho. E, obviamente, você vai sentir porque você é feito 50% do pai. Agora, se a mãe separa e diz para o filho: eu honro o seu pai em você, eu amo o seu pai em você, meu filho, esse filho vai se sentir bem. Então, por isso que o Bert Hellinger orienta que, em caso de separação, é importante que o filho fique com quem valoriza o outro, tá? Isso é uma conta simples, é basicamente matemática. Como saber qual dos pais valoriza o outro nos filhos? O Bert Hellinger responde: você percebe imediatamente e os dois também não ignoram quando são honestos consigo mesmo. Basta observá-los para saber logo qual deles é indicado. É muito fácil de descobrir. Então, enquanto esse cidadão, né, fala sobre, não sei se ele diz que trabalha com nos tribunais, né, com questões jurídicas, e não sabe determinar com quem ficará, mas facilmente ali um ou outro já vai mostrar os seus dentes ali, né? E aí você percebe com quem deve orientar, né, que o filho deve ficar. Obviamente, a pessoa que já é revoltada com a situação vai ficar mais revoltada ainda, né? Então é muito difícil. Ah, aí ele continua a pergunta e fala: mas não pode acontecer que se valorizem igualmente? Ele responde: essa é uma objeção hipotética, e se valorizarem igualmente, não precisariam reconhecer, não precisariam recorrer ao divórcio. Se eu valorizo você e você me valoriza, por que que nós vamos separar? Não faz sentido, isso não vai acontecer. Ou pelo menos não brigariam pela guarda. Então, essa situação dificilmente poderia acontecer se há uma relação de equilíbrio, de troca entre o casal ou ex-casal, né? Sempre vai ter alguém que vai estar se sentindo lesado de alguma forma na hora da separação. Dificilmente. E aí essa semana eu vi alguma postagem, eu nem sei as histórias, mas assim, eu vi na verdade, um comediante brincando sobre uma menina que diz que separou do marido, mas que eles são amigos. É, não sei qual é a relação deles, se tem filhos ou não tem filhos e tal, mas no caso de filhos e guarda, dificilmente isso vai acontecer. Bom, seguindo aqui. Existem dois princípios. O cônjuge que mais valorizar o outro nos filhos deve ficar com a guarda. Aquele que romper o relacionamento não deve ser recompensado com a guarda dos filhos. Uma coisa, não- uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Hellinger, ele responde: o importante é observar atentamente as pessoas com quem se trabalha. Os princípios terapêuticos produzem efeitos benéficos quando atendem às necessidades dos clientes,
mas não convém remodelar as pessoas para que se adaptem a esses princípios. Então, não adianta você querer que a pessoa tenha um comportamento para poder, ou seja, ó, você tem que valorizar ele para poder ficar com o filho. Não é por aí. A complexidade dos problemas não pode ser capturada em duas frases. Essas são apenas diretrizes úteis. Em última análise, são os pais, não o terapeuta, que decidem quem vai ficar com os filhos. Eles decidem também se vão casar de novo ou permanecer solteiros. Se o homem divorciado, que tem a guarda dos filhos, deseja casar novamente, não deve tomar sua decisão dependente da aceitação dos filhos. Deve fazer o que é certo para ele. E os filhos têm que aceitar o fato. Os filhos não são parceiros em igualdade de condições e não podem ser consultados como se fossem. Entretanto, não são obrigados a amar o próximo parceiro. Então, eu tenho filho, casei com a Luana e o meu filho não é obrigado a amar a Luana. Mas aqui a dinâmica ela é boa, não tem nenhum problema com isso. Aí o rapaz pergunta: todavia, os tribunais consultam os filhos, e esse foi um ponto que a minha cliente trouxe. Ela falou assim: ela é separada e o filho vive com ela, mas vive falando que gostaria de morar com o pai, tem uma ilusão que talvez o pai queira, quisesse, né, tê-lo e tal, mas ela tem a guarda. E não há entre ela e o ex-marido uma harmonia ou uma concordância com a separação. É bem complexo, está em processo, ela ainda não recebeu a parte da separação, o cara, enfim, tem uma dinâmica bem confusa lá. E aí o Bert Hellinger diz: às vezes o pensamento jurídico e o pensamento sistêmico divergem. Aqui eu estou falando sobre a dinâmica psicológica, sobre o que é melhor para os filhos. Quando os pais decidem amigavelmente quem vai ficar com a guarda, poupam os filhos dessa difícil tarefa de escolher entre um e o outro. Os pais costumam imaginar que aquele que recebeu a guarda está tirando o filho do outro. Isso, porém, é impossível, ainda que os filhos morem com apenas um dos pais, continuam sendo filhos dos dois. Qualquer que seja o procedimento dos pais, deve ficar claro para os filhos que os dois continuam sendo os pais, mesmo que já não formem o casal. Então, é importante tirar, né? E o que foi que eu falei para minha cliente, tirar do filho a decisão com quem ele quer morar. Quem tem que decidir é os pais, não importa. Se essa criança não é emancipada, se ela é menor, a decisão não pode ser dela, ela não deve ser consultada. Ah, com quem você quer morar? Ah, eu quero morar com o papai. Não, não é por aí. São os pais que devem decidir. E se os pais não conseguirem decidir, aí precisa do mediador, de alguém que, né, ou um advogado, aí vai para o processo jurídico e tudo mais. Mas é entre os grandes, né? A criança deve ser poupada dessa decisão, porque se ela tomar uma decisão, ela vai carregar um peso, provavelmente na vida dela, né, que ela não precisa. Ela tem que ser protegida, uma vez que ela já está sendo, na verdade, já está numa situação um pouco de desproteção, né? De vulnerabilidade quando há uma separação. A criança fica meio perdida, tá bom? Eu quis trazer isso porque eu atendi essa cliente essa semana e foi bem pontual. A gente constelou e eu trouxe isso para ela e eu queria trazer isso de forma
da literatura para vocês. Agora, sobre a adoção, que é um assunto que a Lúcia traz, muitas vezes a gente abrindo o campo constela, mas lendo aqui, né, na literatura, a gente consegue se constelar também. Então, importante essa presença aí, Lúcia, agora. Então, uma pessoa pergunta ao Bert Hellinger, né? Esse livro, os livros do Bert Hellinger têm muitas perguntas, esses são um compilado de perguntas. E ela fala assim, ó, eu sou assistente social numa agência de adoções. Frequentemente, nos consultam sobre se uma criança deve ser adotada ou colocada num orfanato. Também nos vemos às voltas com adoções que não deram certo. Existirão diretrizes sistêmicas que possam nos ajudar? E o Bert Helling, então, vai agora um texto um pouco mais longo. Eu vou tentar ser objetivo aqui, melhorar aqui a visão. Quando os filhos não podem ser criados pelos seus próprios pais, a melhor alternativa serão provavelmente os avós. Estes, em geral, se aproximam mais das crianças. Se conseguem atraí-las, quase sempre cuidam muito bem delas. E a devolução aos pais, posteriormente, é muito mais fácil. Não havendo avós vivos, ou caso eles não possam assumir esse encargo, a próxima escolha é usualmente uma tia ou um tio. A adoção é o último recurso e só deve ser cogitada quando ninguém da família está disponível. Segundo a minha experiência com famílias, o fator crucial são as intenções dos pais adotivos. Aí é o ponto, Lúcia, que daqui para frente você vai revisitar aí em você os sentimentos todos que te moveram à adoção, né? Para você começar a colocar num bom lugar todas essas coisas. Então vamos lá. Se realmente as pessoas que adotam, os pais adotivos, agirem, fizerem isso no melhor interesse da criança, ou seja, eu estou adotando para o bem da criança, né? Terá boa possibilidade de sucesso. Contudo, pais adotivos raramente consideram o interesse da criança, e sim o seu próprio interesse. Não podem ter filhos e se rebelam contra as limitações da natureza, implicitamente pedem à criança que os protejam desse desapontamento. Quando é esse o caso, o fluxo básico do dar e receber, bem como a ordem dos relacionamentos, se desarranja logo do começo. Os pais sofrerão as consequências de seus atos ou sofrerão os filhos. Então, é natural, né, que quando a pessoa procura uma adoção, às vezes ela é uma necessidade dela, na maioria das vezes, do que ela foi lá, não, eu venho aqui adotar essa criança porque ela precisa, né? Sempre é uma necessidade de quem adota. E aí a dinâmica de relação, de troca com essa criança não é estabelecida como uma troca de pai para filhos, e sim uma troca de que você vai me dar algo que eu não tenho, né? E provavelmente isso pode se tornar um peso tanto para a criança quanto para quem adota. Quando os parceiros adotam uma criança movidos por suas necessidades e não pelo bem-estar dessa criança, efetivamente a tomam dos pais naturais para se beneficiar.
é o equivalente sistêmico do roubo de crianças. Então, ele compara que isso é equivalente a uma pessoa roubar uma outra criança. Roubar mesmo, tá? Por isso, traz consequências muito negativas ao sistema familiar. Na verdade, não importam os motivos que levam os pais naturais a enjeitar um bebê. Os pais adotivos costumam pagar o mesmo preço. Sucede com frequência que casais se divorciem depois de adotar uma criança por motivos impróprios. Acontece ao acaso de depois de um casal, de um tempo, ter adotado uma criança, o casal se separar. Isso acontece muito. Sacrificar o parceiro é a compensação por privar os pais naturais do seu filho. Então, algo não dá certo, acontece, não é todos os casos, mas algo não dá certo no campo sistêmico, porque é uma forma de compensar essa dinâmica, né, de ter tirado, obviamente, tem todo um processo, não é? Aqui, quando a gente fala de sistêmico, é um olhar sem julgamento, né? Em famílias com que eu trabalhei, as consequências de adotar filhos por razões impróprias incluíam divórcio, doença, aborto e morte. Em sua forma mais destrutiva, essa dinâmica exprimiu pela enfermidade ou suicídio de um filho natural do casal. Ele está dizendo que a pessoa já tinha lá um filho, adotou outro e o filho natural acabou ficando doente. Também não é incomum que os filhos adotivos detestem seus novos pais e desprezem o que recebem deles. Nessas famílias, sucede muitas vezes que os pais adotivos se sintam secretamente superiores aos pais biológicos. Então, acontece muito, e eu vi aqui em casa mesmo teve uma família esses dias que a menina falou: Ah, minha mãe me abandonou, ela não presta, ela era uma bêbada, né? E os pais veem, não, não é bem assim, né? Não, tal, né? Eles tentaram falar algo ali para a menina adotada, mas a menina adotada, por algum caminho, soube ali de algo sobre a mãe, né? Algo negativo sobre a mãe. E naturalmente acontece, né, isso. A sua mãe não pôde criar você, mas eu posso, né? Então, no sentido assim, secretamente, como ele diz aqui, né, secretamente se sente mais superior do que os pais biológicos, porque eu tenho condições e eles não tinham, né? Isso fica no inconsciente. O filho, talvez inconscientemente, demonstra a solidariedade com os pais naturais. Então, pode ser que uma rebeldia, uma dificuldade que a criança está passando, seja uma necessidade de mostrar, né, que os pais da criança, é uma forma de defendê-los, né? Inconsciente, obviamente. Ah, eu entrei com a aula de uma outra conta aqui e vai encerrar em 10 minutos. Mas aí qualquer coisa eu volto de novo com outro link, tá? Às vezes, os pais naturais entregam os filhos para adoção sem necessidade. Então, os filhos sentem um legítimo ressentimento contra eles.
mas os pais adotivos é que passam a ser o alvo desse ressentimento. As coisas pioram quando um dos pais adotivos assumem o lugar dos pais naturais. Se os pais adotivos têm consciência de que agem em substituição dos pais verdadeiros, os sentimentos negativos se concentram nestes e os adotivos ganham o reconhecimento que merecem. Então, aqui está um movimento para Lúcia. Se os pais adotivos têm consciência de que entram substituindo os pais verdadeiros, os sentimentos negativos se concentram nestes e os adotivos ganham o reconhecimento que merecem. Eu estou substituindo, né? Eu não sou, eu estou substituindo. Entrei no lugar, né? Reconheço o lugar dos pais biológicos. Eu entrei no lugar, eu substituí. Então, eu dou o lugar dos biológicos e eu me coloco no meu lugar. Trata-se de um grande alívio para os pais quando é, quando acontece isso, acontece um grande alívio tanto para os pais quanto para os filhos adotivos. Tanto para aqueles que adotaram, se eu dou o lugar deles, me coloco no meu, que eu entrei para substituí-los, tanto eles quanto os filhos ficam aliviados, tá? Quando os pais adotivos ou de criação agem no interesse da criança, eles têm consciência de que são meros substitutos ou representantes dos pais biológicos e que ajudam a realizar o que não estava ao alcance dos pais biológicos. Eles devem desempenhar um papel importante na qualidade de pais adotivos. Espera que eu mexi aqui, eu perdi. Eles devem desempenhar um papel importante, mas na qualidade de pais adotivos vem depois dos pais biológicos. Não importa o que estes sejam, quem eles sejam, ou quem eles tenham feito. Essa ordem, se ela for respeitada, os filhos podem aceitar e respeitar os pais adotivos. Então, se for colocado isso, né, primeiro em si mesmo e depois mostrar também isso para a criança é importante. Um homem, ao se separar da esposa, ficou preocupado com a guarda do seu filho adotivo. Na constelação familiar, esse pai colocou o filho entre ele, está pegando uma constelação para falar, entre ele e a esposa. Eu perguntei, quem propôs a adoção? Ele respondeu, a esposa. Eu lhe disse, sim, e para isso sacrificou o marido. Então, olha só, o casal queria ter um filho, mas quem queria era a esposa. Ela escolheu. Eles viveram um período, se separaram, né? O que ele disse que a adoção sacrificou o marido. Por quê? Provavelmente não tinha estabelecido essa ordem sistêmica, tá? O homem que representava o marido na constelação começou a se sentir fraco, afirmou que queria cair, tal, 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 voltando, e aí vai. Quando se adotam crianças, convém fazer claras distinções entre os nomes dos pais. Para o filho adotado, é mais fácil dar nomes diferentes aos pais naturais e adotivos, como, por exemplo, pai e mãe, papai e mamãe. Os pais adotivos não devem identificar um filho adotado como meu filho, minha filha. A mensagem que comunicarão ao filho será mais ou menos o seguinte teor:
Atenção. Essa criança que pegamos para criar como representante de seus pais naturais. Essa, apresentando, né? Essa é a criança que pegamos para criar como representantes dos seus pais naturais. Essa seria a postura ideal sistêmica para um pai adotivo se posicionar quando for apresentar a criança, né? Para se colocar mesmo no lugar de direito e colocar todos no seu lugar de direito. Os pais adotivos no lugar deles de direito. O que geralmente acontece é que eu quero para mim algo que eu não tenho e aí eu tomo de todos, né? Não existem soluções fixas para todas as situações. O ponto mais importante é que os pais adotivos conservem profundo respeito pelos pais naturais e deixem isso bastante claro para os filhos. Em muitos casos, o melhor será que a criança adotada conserve o nome original, para que sempre esteja claro que houve uma adoção. Geralmente se coloca o nome, sobrenome, né, dos pais adotivos. Mas se for conservado o nome original, é melhor para a criança. É melhor a criança saber disso, né? Tem gente que... Eu tenho um amigo que ele descobriu que ele era adotado com mais de 40 anos. Ele quase surtou. Verdade. Porque a identidade dele, ele falou, meu, tá, minha mãe e meu pai não era minha mãe e meu pai, eu nem sei quem é meu pai e minha mãe dele. Enfim, ficou alcoólatra, ficou virado. Agora ele começou a arrumar, acho que ele constelou também, ele começou a buscar a história dele, agora ele está bem, mas ele ficou, meu, completamente fora de si. Toda criança merece saber quem são seus pais. E se o filho quiser tomar o nome dos pais adotivos? Recomendo cautela. As crianças percebem intuitivamente o que os pais desejam e como agem, e sabem o que desejam. Os pais adotivos devem examinar cuidadosamente o que é bom para o filho e fazer, sem permitir atentar para as próprias necessidades. Eles também não devem permitir que o filho seja a voz das suas necessidades, como se fossem as necessidades do filho. Quando os pais descobrem que verdadeiramente é bom para a criança, naturalmente, naturalmente o desejará bem. A questão do padrasto como um segundo casamento é óbvia. Se a mãe respeitar e reverenciar o pai natural, o filho não terá problemas, né? Se a pessoa, no caso de madrasta, adotar padrasto, né? Que é o relacionamento que vem depois, tá? Legal? Então, gente, eu queria trazer um pouco isso e ter um pouco mais de assunto, mas aqui já começa a entrar nessa parte de, de filho que é adotado se é adotado pela madrasta ou pelo padrasto. Então, basicamente é isso. Lúcia, como foi receber esse conteúdo aí? Nossa, eu estava viajando, cheguei de viagem, parece que cheguei. Deixa eu ver